Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pegado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o relatório gerencial do XP Industrial Fundo Imobiliário de julho de 2022, que saiu agora em agosto, o XPIN11, então fica ligado aí até o final do vídeo para todas as informações. E bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo que ajuda bastante aqui na divulgação do nosso trabalho. Bom, e aqui sobre o XP Industrial Fundo Imobiliário, ele busca oferecer rentabilidade aos seus cotistas através da distribuição de renda gerada com a exploração imobiliária de galpões industriais e logísticos detidos pelo fundo. Então, é um fundo basicamente que investe aí na parte industrial e logística. Aqui algumas informações gerais sobre o fundo. Então, o início dele se deu lá em julho de 2018. O código, como eu comentei, é o XPIN11. Patrimônio líquido do fundo é de 783 milhões de reais. São 48 mil cotistas. Comenta aí para mim se você é um cotista do fundo. A categoria dele é um fundo imobiliário de renda gestão ativa, com foco de atuação logístico. A gestora é XP Vista Asset Management e a administradora é Vortex DTVM. E aqui a taxa de administração do fundo é de 0,75% a 0,60% ao ano, em regra de cascata, sobre o valor de mercado do fundo, conforme previsto no regulamento. Bom, vamos dar uma olhada aqui no comentário do gestor. Então, a distribuição de 61 centavos por cota foi comunicada no dia 5/8 aos detentores da cota com ticker XPIN11, que corresponde a um dividend yield anualizado de 10,3% em relação ao valor da cota de mercado no fechamento do mês. Então, estava lá em R$ 70,76 por cota. Os rendimentos declarados foram pagos aí no dia 12/8 de 2022. Na composição do resultado de 70 centavos por cota do mês de julho de 22, foi evidenciado o seguinte evento não recorrente, que foi o recebimento de 3 locações antecipadas em julho de 22, que seriam devidas em agosto de 2022. E aqui, conforme um fato relevante publicado em 18/8 de 2022, o valor justo dos ativos investidos, obtido com base em laudos de avaliação elaborados pela Colliers, foi refletido na carteira do fundo, sendo certo que tais laudos ainda serão objeto de apreciação de auditoria independente. O impacto contábil apurado foi de aproximadamente menos 0,6% em relação ao valor total dos ativos do fundo. Então, assim, eles tiveram uma reavaliação dos imóveis deles, ficou quase que na mesma aqui, porque 0,6% negativo é quase que zero, tá? Mas, de qualquer forma, foi um resultado negativo aqui com relação ao valor patrimonial do fundo, tendo em vista uma avaliação anterior. Geralmente, eles fazem essas avaliações de forma anual. E aqui, desde o último relatório, ocorreu apenas um evento de movimentação de locatária, foi uma expansão de 433 metros quadrados aqui em julho de 22, da área alugada pela Constanta do condomínio CEA, passando de 4.098 metros quadrados para 4.530 metros quadrados. E por fim, quanto aos espaços vagos, a gestora e a equipe comercial da BBP seguem engajadas na prospecção de potenciais locatários, e como a gente vai ver no continuar desse vídeo aqui, certo? Bom, aqui com relação ao fluxo financeiro do fundo no mês de julho de 2022, a gente teve um total de R$ 6.300.000 de receitas, 5.700.000 de receitas de locação, aqui umas receitas de LCI e renda fixa, bem como umas receitas de rendimentos de fundos imobiliários, um total de despesas aqui na casa de R$ 1.300.000, 240.000 de receitas imobiliárias, 500.000 de receitas operacionais e 546.000 de despesas financeiras, gerando um resultado para o fundo de R$ 5.029.000, um rendimento distribuído aqui na casa de R$ 4.300.000, uma distribuição média por cota de 61 centavos. Então, a gente vê que no ano de 2022, o resultado foi de 30.400.000 e o rendimento distribuído foi de 30.600.000, pouquinho acima aí do resultado, uma média por cota aqui de 61 centavos mesmo. Então, aqui a composição do resultado financeiro e a distribuição por cota nos últimos 12 meses. Então, a gente vê a receita de locação saiu lá de agosto de 21 de 63 centavos para 80 centavos agora em julho de 2022. Lembrando que eles tiveram um não recorrente, aí um adiantamento de alguns aluguéis que seriam pagos em agosto. As despesas aqui também aumentaram, então lá em agosto estava em 11 centavos, hoje em dia está 18 centavos. A receita com LCI e renda fixa, a gente pode ver que tem uma certa relevância aqui, não muito grande, mas de qualquer forma dá para ver a barra agora aqui no gráfico, porque lá em agosto de 21 mal dava para ver essa receita com LCI e renda fixa e a receita de fundos imobiliários. Agora a gente tem um pouquinho aqui dessa receita. E aqui a distribuição por cota. Em agosto de 21 a gente vê foi 63 centavos por cota, enquanto que o resultado foi de 55 centavos por cota abaixo da distribuição, enquanto que agora, no mês de julho de 2022,
61 centavos por cota de distribuição e 70 centavos por cota de resultado. Então, a gente vê que teve um aumento no resultado, apesar de que a distribuição por cota ficou abaixo aí do resultado. Aqui a gente vê a evolução do valor da cota e volume médio diário de negociações. Então, como a gente pode conferir aqui, lá em outubro de 2018, tinha uma negociação bem baixa aqui, 100 mil reais mais ou menos. Continua baixa, tá? 500 mil reais, não é um volume muito grande aqui para ser negociado. A gente tenta, né, pelo menos na minha carteira, eu procuro fundos imobiliários que tenham acima de R$ 1 milhão de negociação diária, mas comenta aí para mim se você se importa tanto com isso aqui ou não, se a liquidez é uma coisa importante para você, mas esse fundo a gente pode ver que chegou a bater 4.900.000 reais aqui em janeiro de 2020, mas realmente caiu aqui para baixo de R$ 1 milhão depois ali de julho, agosto do ano passado. Não conseguiu retomar esses volumes aqui que a gente observou entre o final ali, meio de julho de 2019 até mais ou menos aí julho de 2021, foram 2 anos com bastante negociação desse fundo. Com relação aqui ao valor de mercado da cota, tem caído, está na casa dos R$ 70, realmente passou aqui um pouco e ficou abaixo do valor patrimonial, mais ou menos aí meados do ano passado, e a gente vê aqui o valor patrimonial da cota R$ 109,51. Inclusive, se a gente for comparar aqui o valor de mercado da cota, o valor de mercado da cota mais rendimentos e o IFIX, a gente vê que o IFIX está batendo esse fundo de maneira consistente aqui em R$ 131,50, lembrando, é uma base 100, desde lá, mais ou menos, de meados do ano de 2018, enquanto que o valor de mercado da cota sozinho está em R$ 70,80 e o valor de mercado da cota mais rendimentos, R$ 102. E o portfólio do fundo aqui é 91,2% em imóveis diretamente, aplicações financeiras 8,3% e cotas de outros fundos imobiliários 0,5%. A tipologia dos contratos aqui 91% típicos, 9% atípicos. Aqui a gente vê que esse fundo tem uma diversificação interessante nos locatários, então Centauro 21%, Sogefi 10%, Smart 9%, Brasilata 8%, Polishop 6%, Quisabor 5%, assim como a Natural One 5%, e Macassabi 4%, e a gente tem outros aqui representando 32% da receita imobiliária do fundo. É um fundo diversificado com relação aos seus locatários, e ao setor de atuação dos locatários também tem uma diversificação interessante, então 21% comércio varejista, 17% automotivo, 15% tecnologia, 12% alimentos, 9% logístico e 26% outros. A correção dos contratos aqui é bem dividida entre IPCA 57% e GPM 43% da receita imobiliária, e a atualização dos contratos tem um mês bem relevante aqui, que é janeiro, então 29% da receita imobiliária é atualizada aí no mês de janeiro, 14% aqui em agosto. Esses são os dois únicos meses com mais de 10% da receita imobiliária sendo atualizados. O vencimento dos contratos, os contratos são relativamente curtos, né? Porque a gente vê aqui que 2024 em diante, 88%, e a gente vê que o restante aqui está dividido entre as locatárias com ocupação normal, mas com contratos vencidos, com vencimentos agora para 2022 e 2023. O revisional dos contratos aqui por percentual da receita contratada, então até 2021, 23%, 22, 11%, 9% em 2023 e 2024 em diante, 58%. Bom, aqui tem um outro ponto de atenção, que é a evolução da vacância física nos últimos 12 meses por percentual da área construída. Então, lá em agosto de 21, a gente tinha 13% de vacância física, enquanto que agora a gente tem 16,4% em julho de 2022. É um número relativamente alto aqui, e eles não estão considerando a BL dos imóveis em construção, que é o edifício C e o B, no numerador e no denominador desse indicador aqui. Então, se esse é um ponto de atenção para você, a questão da vacância física, esse fundo aqui tem mantido uma certa estabilidade ali em torno de 13, 15% de vacância física. E a composição física consolidada aqui por percentual da área construída, Centauro 14%, Brasilata 11%, Sogefi 10%, 7% aqui Natural One e Polishop, 6% Quisabor e Aqualimp, Macassabi 5% e outros aqui com 34%. Bom, aqui a gente tem os imóveis performados do fundo, ou seja, os imóveis que já estão construídos e finalizados. Como a gente pode ver aqui, o imóvel Barão de Mauá, em Atibaia, tem uma área construída de 59 mil metros quadrados, 100% do fundo. O CEA fica em Atibaia, Jarinu também, 36 mil metros quadrados de área construída, 100% do fundo. Aqui o imóvel Gaia, também em Atibaia,
são 96 mil metros quadrados, 100% do fundo também. Jundiaí 1, que fica em Jundiaí, uma área construída aqui de 45 mil metros quadrados, uma participação de 100% do fundo. Jundiaí 2, que também fica na cidade de Jundiaí, são 43 mil metros quadrados, 100% do fundo. E para finalizar aqui o imóvel de Extrema, em Minas Gerais, são 13 mil metros quadrados, uma participação de 100% do fundo. A gente vê que em todos os imóveis o fundo tem uma participação de 100%, o que é interessante porque ele tem o controle total sobre esses imóveis e sobre os eventuais aluguéis que esses imóveis gerem. Bom, aqui os ativos imobiliários, imóveis e construção, então edifício C em Extrema, as obras do edifício C de Extrema em Minas Gerais com área construída prevista total de 13 mil metros quadrados, iniciaram em julho de 21 e tem previsão de término e celebração do termo de aceite de obras do quarto trimestre de 2022. As principais atividades executadas em julho foram estrutura pré-fabricada, o piso industrial e caixilharia. Então a gente vê algumas imagens aqui da obra desse imóvel lá em Extrema, Minas Gerais. O edifício B também fica em Extrema, as obras do edifício B em Extrema, com área construída prevista total de 1.400 metros quadrados, iniciaram em outubro de 21, tem uma previsão de término e celebração do termo de aceite de obras no terceiro trimestre de 2022. A principal atividade executada em julho foi a ligação entre os edifícios. Então, novamente, a gente tem algumas imagens aqui da obra. Aqui a gente tem um detalhamento dos contratos de locação. Eu não vou me estender muito sobre isso aqui. Como a gente costumeiramente faz aqui, eu vou passar por isso aqui. Se você quiser as informações mais detalhadas, você pode pausar o vídeo para dar uma olhada, mas são vários contratos diferentes aqui, separados por imóvel do fundo. Como a gente vê, eles têm aqui um total de 294 mil metros quadrados dos ativos performados, um total aqui com os ativos em obras ainda, de 310 mil metros quadrados. E aqui a gente tem um resumo do portfólio do fundo, então são 7 condomínios, 99 módulos aqui, ou anexos performados, 29 locatários diferentes, 294 mil metros quadrados aqui de área bruta locável, de ativos performados, 15 mil metros quadrados aqui em ativos em construção, não tem nenhuma inadimplência o fundo, as vacâncias aqui, a física 16,4%, a financeira 12,8%, percentual de contratos atípicos aqui 9% e contratos típicos 91%. Esse é um resumão aqui do portfólio do fundo XPIN11. Bom, aqui as obrigações do fundo são 2 CRIs, edifício Tucano e edifício C, a mesma securitizadora aqui, a True Securitizadora, o saldo devedor 104 milhões e 52 milhões, ou seja, 156 milhões de reais total, 15 anos de prazo. A emissão foi em outubro de 21 e maio de 2022. Os indexadores aqui, IPCA mais 6,5% ao ano, IPCA mais 7,5% ao ano, com vencimento lá em setembro de 2036 e abril de 2037. A periodicidade aqui é mensal para ambos os CRIs. E é isso por hoje. Esse foi o vídeo sobre o XPIN11. Espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos conteúdos que a gente vai publicando por aqui. Compartilha também esse conteúdo com quem possa ter interesse nesse tipo de vídeo. Eu agradeço pela sua visualização. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!